segundo Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 28. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, o texto que fala a respeito da ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, do verso de número 1 ao verso de número 10. Se você está com seus olhos fixos sobre esse texto, diga: eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavorecidos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas, porque sei que buscas Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou. Diga aleluia. Como tinha dito, vinde e vede onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e fizeram o que, igreja do Senhor? O adoraram. Verso de número 10. Então Jesus lhe disse: não temas, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Diga aleluias a Deus. Coloque a palavra do Senhor sobre o banco. Vamos aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma. O nosso Redentor vive, Ele está vivo, Ele vive. Tu vives, ó Senhor, Tu estás vivo, Senhor, e Tu continuas falando com cada um daqueles que se prostram, Te adoram, se submetem à Tua vontade. Por isso, nesta manhã, Senhor, aqui estamos, para que o Senhor venha falar conosco nas entrelinhas dessa mensagem. Que seja o Senhor, meu Pai, a não só visitar o nosso coração, mas permanecer em nós. Senhor, abrigando-nos de todo e qualquer temor e terror desse mundo. Mas para que nós possamos ter, meu Pai, na prática da nossa vida, Senhor, um relacionamento individual, mas constante com o Senhor, pois Tu és o Rei da Glória. Vem, Senhor, e trabalha na nossa vida e no nosso coração. Vem, Senhor, e nos alimenta com o pão da vida. Vem, Senhor, para esta comunhão que está pré-estabelecida através da Santa Ceia do Senhor e anunciada, meu Pai, na Tua palavra. Maranata, vem, Senhor, e tem verdade na nossa vida e nesta igreja, em nome de Cristo Jesus, e que você possa dizer amém, e possa aplaudir o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vitória, pela vida, Senhor. Obrigado pela manhã de hoje, Senhor. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, ele vive, ele está vivo. Aleluia. Podeis assentar-se em nome de Cristo Jesus. Manhã, amados do Senhor, de domingo da Páscoa.
domingo da ressurreição. A Páscoa, amados do Senhor, sempre foi celebrada. A Páscoa, na realidade, significava uma daquelas grandes festas em que o Senhor instituiu para que o povo se lembrasse da libertação do Egito, da libertação daquele cativeiro, daquela escravidão. E a Páscoa hoje para nós representa a libertação nossa através de Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascual, desta condição de mundo de pecado, de trevas, de imundície, e que o Senhor nos traz para o seu maravilhoso mundo de luz. Eu gostaria de, com você, analisar algum contexto aqui nesta entrega do Senhor Jesus, nessa ressurreição, a qual a Bíblia me diz que no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. A ressurreição de Cristo está relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É algo, amados do Senhor, que não nos deixa dúvida. É algo que é a realidade, é um fundamento primórdico da nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nós podemos crer, meu querido e minha querida irmã. Mas permita-me fazer-lhe uma cronologia dos fatos que aqui estão relatados. Eu gostaria de, junto com você, analisar esta semana que é chamada Semana Santa, semana esta separada, em cada contexto de cada dia, perceber com você a relação dos fatos, até chegar nesse domingo da ressurreição. E o primeiro contexto que nós temos aqui, amados do Senhor, que a data provável é do ano 30. O ano 30 depois de Cristo. Alguns dizem que há aí uma variação de 3 anos para mais ou 3 anos para menos, e que o mês que está aqui relatado é o mês de abril. Então nós temos essas duas conotações: ano 30, mês de abril. E dentro desta linha que aqui está, nós temos lá no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, antes desse da ressurreição, nós temos esse domingo em que Jesus sai de Betânia e Jesus vai para Jerusalém. E nesta caminhada de Jesus de Betânia para Jerusalém, ao entrar em Jerusalém, é aquela condição de que toda a Jerusalém recebe Jesus com ramos, com folhas, e Jesus está montado então num jumentinho, um jumentinho que jamais tinha sido montado, e Jesus entra em Jerusalém. As pessoas vão colocando as suas capas, as pessoas vão colocando ali, amados do Senhor, aquilo que protegia elas, para que Jesus pudesse passar com aquele jumentinho, além de acenar com aquelas ramos, aquelas palmas, além de acenar, eles gritavam: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. E esta condição, amados, é no domingo, chamado pela tradição de Domingo de Ramos. Então, amados do Senhor, nós estamos aqui no domingo, e esta colocação que está registrada aqui, que Jesus está a caminho de Jerusalém, que Jesus está aqui, amados, ele nesse caminho, depois que faz essa caminhada, Jesus vai até uma figueira e vai buscar um fruto da figueira e amaldiçoa a figueira. Essa palavra está em Marcos, capítulo de número 11, verso de número 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, diz a palavra do Senhor. E vai nesse contexto que Jesus vai buscar o fruto e que Jesus vai amaldiçoar essa figueira. É também nesse dia, amados do Senhor, perdão, esse dia é na segunda-feira. No domingo, Jesus é saudado, e à tarde, Jesus retorna para Betânia. Aí sim, no dia seguinte do domingo, é que ele vai na segunda-feira e vem de novo a Jerusalém.
E desta vez ele vai caminhando e vai procurando então a figueira. E na figueira é que tem esse relato que está aqui bíblico. No dia seguinte, porque era na segunda-feira, um dia depois do primeiro dia da semana, quando saíram. E nessa segunda-feira, além dele amaldiçoar a figueira, ele entra também ali em Jerusalém, e ele entra, amados do Senhor, contra os cambistas, contra o comércio do templo, e ele ali nessa condição, ele vira as mesas. Isso está registrado em Mateus capítulo de número 21, verso de número 12, Mateus 21, 12, que diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas. Isso está acontecendo tanto na figueira, quando essa condição que aqui está acontecendo de Jesus entrar lá no templo, e naquele pátio, que tem o pátio dos gentios, ele está fazendo esta conotação, demonstrando assim, que não eram para fazer da casa do Pai uma casa de comércio. Isso acontece então na segunda-feira. Na terça-feira, amados do Senhor, Jesus retorna a Jerusalém, e Jesus vai predizer a data da sua execução. E Jesus vai debater com os líderes religiosos, e vai até o Monte das Oliveiras falar a respeito do tempo do fim. Jesus começa a falar dos princípios das dores. Jesus vai falando todo esse relato, e esse relato está em Marcos 13, a partir do verso de número 1 até o verso de número 14. Ao sair Jesus do templo, disse a um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso de número 3: e no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: agora, e dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Aí Jesus começa a falar a respeito dos princípios, né, dessas condições. Isso está acontecendo na terça. Domingo Jesus entrou montado no jumentinho, rosando nas alturas. Segunda-feira ele volta de novo de Betânia, entra em Jerusalém, amaldiçoa a figueira. Tem essa conotação de contrapor com os cambistas do templo. Na terça-feira Jesus retorna de novo a Jerusalém, prediz a data da sua execução, debate com os líderes religiosos, sai do templo, entra ali, sobe o Monte das Oliveiras ali, e começa a falar a respeito do final dos tempos. Na quarta-feira, amados do Senhor, Judas é contratado para poder trair a Jesus. O Sinédrio, aqueles religiosos, estão ali pensando de que maneira pudessem tirar a vida de Jesus. Então eles ali começam a trabalhar. Isso está registrado, mostra aí para mim, Telão, por gentileza, Lucas, capítulo de número 22, verso de número 3 e verso de número 5, tem aí, Telão? Lucas 22, 3 e 5, está registrado: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre o que lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Veja aqui que Judas vai e começa a conversar com aqueles que são lá do Sinédrio, sumo sacerdote, os sacerdotes, e eles combinam a quantia de 30 moedas de prata pelo que Judas vai trair. Mas alguns poderiam pensar: ah, meu Deus, só uma situação, por que Judas, que o inimigo entrou logo no coração de Judas? A ídola de Judas não era boa. Há aqui versículos bíblicos que falam a respeito de que a índole dele já não era uma índole com um arrependimento sincero. Pelo contrário, ele fazia coisas erradas. Há um contexto em que Jesus vai até Betânia, e em Betânia Maria vai ali ungir
os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E os discípulos, dentre eles Judas, vai dizer assim: mas esse perfume valia 300 denários, nós poderíamos pegar esse perfume e dar aos pobres. Mas a intenção dele era outra. A intenção dele está registrada em João capítulo 12, do verso de número 4 até o verso de número 6. Diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o que, igreja? Ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você está vendo a preocupação de Judas Iscariote? Ele, não foi nem preciso o diabo entrar no coração dele, não. Ele, na sua índole, já tinha essa índole. Mesmo andando ao lado do mestre 3 anos, mesmo vendo os milagres durante 3 anos, mesmo vendo Jesus no princípio do seu ano, transformando as águas em vinho, e o melhor do vinho, mesmo vendo Jesus fazendo com que o cego enxergasse, o mudo falasse, o surdo ouvisse, o paralítico andasse, Judas ainda continuava com esses ranços, continuava com essa situação. Era o tesoureiro do grupo, porque ficava com a bolsa, e quando alguém dava alguma doação para o ministério de Jesus, metia a mão na bolsa e roubava. Agora ele está dizendo: em vez de ungir os pés, valia 300 denários, podia dar para os pobres. E João está dizendo: não, ele não estava preocupado com os pobres, é porque ele ficava tomando conta da bolsa, e dali da bolsa ele tirava o que se lançava. Então, amados do Senhor, mesmo andando com Jesus, mesmo perto de Jesus, não havia frutos de arrependimento. Eu estava falando aqui nesta manhã a respeito no seminário teológico de base, e falando que um dos frutos, o fruto do arrependimento, que o arrependimento produz fruto. Você dizer que a pessoa está arrependida é uma coisa, essa pessoa mostrar que está arrependida é outra, porque ela pode mostrar e demonstrar pelos frutos o arrependimento. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que saiu e chorou amargamente, volta, fica esperando o Senhor Jesus, e Jesus manda avisar a ele, ele vai, reafirma por 3 vezes o Senhor, e logo depois que ele reafirma, que recebe o Espírito Santo sobre ele, no seu primeiro discurso, 3.000 são batizados. Isso é o que? Fruto de arrependimento, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, produzindo mudança de comportamento. Não adianta você vir na igreja, não adianta você carregar a Bíblia, não adianta você dizer: domingo da Páscoa eu estava lá, se na tua vida não tem fruto de arrependimento. Precisa ter fruto de arrependimento. Você precisa ser uma pessoa a qual o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na sua vida, porque senão você só vai ter aparência, fachada, pode até ser contado com aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, mas na realidade sem pertencer, assim como Judas Iscariote, que depois teve remorso, devolveu as 30 moedas ao templo. Os sacerdotes compraram um campo para poder enterrar pessoas estrangeiras, e ele foi lá e foi se enforcar, mas a árvore não aguentou o peso dele, e ele bateu nas pedras, e suas entranhas elas foram rasgadas. Isso está no livro de Atos, tá bom? Depois você dá uma olhadinha, por favor. Então, amados do Senhor, na quarta-feira nós temos essa condição que está relatada, a qual nós vimos. Na quinta-feira, amados do Senhor, a partir das 6 horas até mais ou menos umas 11h30, Jesus vai tomar a sua última Páscoa e vai implantar a primeira ceia junto com seus discípulos, nesse horário. E é justamente nessa ocasião
amados, que ele vai dar um exemplo de humildade, fazendo aquela condição do lavar os pés dos seus discípulos. E vai dizer: eu, que vocês me chamam de mestre, lavo, então imagino que vocês vão ter que fazer. Dentro dessa condição de exemplo, isso está relatado em João capítulo 13, do verso 1 até o verso 11, tem esse relato bíblico. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, estava no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo conferia em suas mãos, ele vira de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha como estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. E disse Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, se referindo a Judas Iscariote. Jesus está dando um exemplo, que aquele que quer ser maior no reino de Deus deve ser aquele que sirva. Jesus está fazendo o serviço daqueles que eram escravos, daqueles que eram serviçais. Por isso Pedro está dizendo: não somente os pés, mas as mãos e a cabeça, Senhor. Jesus está dizendo: você não compreende, Pedro. O que eu estou te dizendo e demonstrando é que eu sou servo. Eu sou aquele servo lá de Isaías. Eu sou aquele servo que me entrego, e que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. É isso que Jesus queria passar aqui, não só para Pedro, mas para todos aqueles que leem esta passagem. Aqui, amados do Senhor, ainda na quinta-feira, mas depois de 11h30 da noite, Jesus está então aqui no jardim do Getsêmani. Essa passagem do jardim do Getsêmani é Jesus de 11h30 até por volta, amados, da 1 da manhã. E é por isso que Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês não puderam ficar acordados pelo menos 1 hora comigo? Por isso que eles estão, além da opressão, além de todo aquele estágio preparado no mundo espiritual, eles estão sentindo esse impacto e não conseguem ficar acordados. Jesus, porém, vai até o Getsêmani, e no Getsêmani, Jesus começa a suar gotas de sangue. Nessa condição de suar gotas de sangue, tem um chamado técnico para isso, é hematidrose. Hematidrose, os médicos dizem que quando a pessoa passa por algum tipo de ansiedade muito grande, ele começa a suar, e esse suor dilata os polos da pele, do tecido da pele, e faz com que os vasos sanguíneos venham escorrer também ali pelos polos. Mas é preciso uma ansiedade muito grande, muito forte. Jesus está ali, amados do Senhor, sabendo tudo aquilo que ele vai passar, todo o tormento, toda a opressão, por causa de mim e por causa de você. Ele está vivendo esta evidência. Ele está orando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, que seja feita a tua vontade. Isso na parte que nós compreendemos física, mas na parte espiritual há uma opressão muito grande. O Salmo de número 22 relata mais ou menos essa opressão, que fala a respeito de touros de Bazã que estão oprimindo a ele. Essa já é a parte no nível espiritual, de opressão maligna da parte do inimigo de nossas vidas, dos demônios
que estão ali a zombar, que estão ali, amados, empenhados para que Jesus não cumpra o papel pelo qual ele veio a esta terra. Então comece a imaginar esta situação. E é nesse jardim do Getsêmani que Jesus está, que Judas vem se encontrar com ele, junto com os soldados, vem se encontrar e com um beijo traz Jesus. Com um beijo, de madrugada, ao amanhecer. E Jesus é levado então, nessas primeiras horas de sexta-feira, a um ex-sumo sacerdote, chamado Anás. Esse ex-sumo sacerdote chamado Anás era sogro do sumo sacerdote atual, que se chamava Caifás. Então Jesus é primeiramente levado a Anás, e Anás chega e julga Jesus, diz que ele está ali, dentro desse contexto, começam a esbofetear Jesus, e levam até o sumo sacerdote Caifás. E no sumo sacerdote Caifás, lá no Sinédrio, eles também aplicam bofetadas em Jesus. Dentro dessa condição, ele pergunta se Jesus é o Filho de Deus. Jesus diz que é, e que ele vai ver Jesus vindo na sua glória. Ele rasga as suas vestes, ele leva Jesus, manda Jesus até Pilatos. Pilatos conversa com Jesus, não vê pecado algum em Jesus, sabe que Herodes está na Galiléia, manda Jesus ir até Herodes. Herodes está ali em Jerusalém, ele manda Jesus até Herodes. Herodes, querendo ver algum milagre de Jesus, porque já tinha ouvido falar de Jesus, pergunta para Jesus e simplesmente Jesus não fala nada. Ele diz que Jesus não é nada, e manda Jesus de volta para Pilatos. Pilatos, tentando livrar Jesus de alguma maneira, coloca aquele julgamento entre Jesus e Barrabás. Depois o povo escolhe a Barrabás. Pilatos lava as mãos e manda Jesus ser flagelado. Jesus vai receber aquelas condições, depois volta, e Pilatos novamente ali tenta salvar, mas o povo está ali numa revolta, e o papel de Pilatos é conter a revolta. Então Pilatos manda crucificar, e ele vai ser crucificado. Ele vai ser crucificado, amados do Senhor, ao meio-dia. Tudo isso, esse julgamento ocorre das primeiras horas da manhã até umas perto de 11h30, e meio-dia Jesus está então lá no Monte da Caveira, no Gólgota, e é crucificado. Meio-dia Jesus está crucificado, meu irmão, pregado na cruz. Às 13 horas Jesus clama ao Pai. Jesus faz aquele clamor: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico. Meu Deus, por que me abandonaste? É Deus saindo, porque o pecado da humanidade veio sobre Jesus, e Deus abandona, porque Jesus está ali, sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo oferecido. Isso às 13 horas. Às 14 horas, Jesus declara: está consumado. 14 horas. E às 15 horas, horário da hora nona, Jesus morre. Quando Jesus morre, há um grande terremoto. Sepulcros são abertos. Corpos dos santos são vistos ressuscitados. O véu do santuário se rasga do alto até baixo. Ali, um centurião, aos pés da cruz, reconhece: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Um soldado, um pouco antes, está quebrando o joelho de Jetas, que é um dos ladrões, o joelho de Dimas, que é o outro ladrão. Quando ele vem para poder quebrar o joelho de Jesus,
Ele não quebra para que se cumpra a promessa do Senhor em profecia, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Ele transpassa Jesus com a lança e jorra água e sangue de Jesus. Às 6 horas da tarde, Jesus é retirado da cruz do Calvário, levado para o túmulo de José de Arimateia, que é um senador, que tinha um túmulo que nunca foi usado, e que cede a Jesus. As mulheres levam Jesus junto com ali aquelas outras pessoas, José de Arimateia, e chegam no túmulo, sepultam o túmulo. O sumo sacerdote e o sacerdote chegam para Pilatos e dizem: nós precisamos de uma guarda, porque nós nos lembramos que eles disseram, que ele disse que iria ressuscitar ao 3º dia, e nós estamos com medo dos discípulos dele irem e roubarem o seu corpo. Pilatos libera uma guarda, e essa guarda vai ficar em frente a esta pedra que está na frente do túmulo, que esta pedra pesa quase 2 toneladas, está ali. Passa sexta, passa sábado, não acontece nada, mas no domingo, o relato bíblico é que Maria Madalena, Maria, Lucas chama e diz que Joana também está junto. Elas vão e vão pensando: quem é que vai tirar a pedra do túmulo? Muitas das vezes nós pensamos que como é que a situação da nossa vida vão se resolver, porque nós não temos força, nós não temos conhecimento, nós não temos possibilidade, nós não sabemos que temos algum tipo de alternativa. Como é que vai se solucionar aquele problema familiar, o problema com meu filho, o problema na minha casa, o problema com minha esposa, o problema com meu marido? Como é que vai solucionar o problema do meu emprego, o meu problema financeiro, o problema lá que está há anos lá nessa sintonia? Mas diz a palavra do Senhor que quando elas chegam lá, a pedra já foi removida, porque enquanto elas estavam indo, Jesus já estava vindo com a solução. O Senhor já tem a solução do teu problema, da tua dificuldade. Levanta a mão aí nesse domingo de Páscoa, meu irmão, e diga: eu creio, Senhor, que ao teu tempo o Senhor vai fazer o milagre, porque o Senhor já tem a solução para essa dificuldade. E eu creio no teu agir, creio que o Senhor está vivo e que é o Senhor que está agindo na minha vida. Diga aleluia, diga glória a Deus, aplauda o Senhor, Rei da Glória, meu irmão, aplauda Ele, louvado seja o nome do Senhor. O relato bíblico de Mateus 28, a qual nós lemos, é: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria vai até o sepulcro. Elas chegam lá no sepulcro. Elas chegam lá. E elas chegam, irmão, para ungir o morto. E há um relato bíblico maravilhoso que estremece o meu coração, aquece a minha alma cada vez que eu leio, que está em Lucas 24, versículo de número 5. Olha só o que diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Eles quem? Os 2 varões com vestes resplandecentes. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Aleluia. Por que buscais entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? O Deus que eu creio está vivo. O Deus que você crê está vivo. E se Deus está vivo, meu irmão, eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo de nada, porque é Ele que está no controle. Então por que nós nos comportamos muitas das vezes como se o Senhor estivesse morto, como se estivesse fora do controle? Por que nós permitimos que muitas das vezes as aflições, elas se superem e elas vençam a nossa fé e elas estejam tão grandemente estampadas nas nossas atitudes? Se eu creio que Ele está vivo e a minha vida eu entreguei a Ele, eu creio que o que puder vir me acontecer está debaixo do controle dEle e que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu posso confiar nele.
porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Às vezes nós procuramos entre os mortos, às vezes nós queremos solução para a nossa vida, e nós dizemos, não, eu sei que ele vive, mas as nossas atitudes falam outra coisa. São atitudes de desespero, são atitudes de inconstância, como o Tiago fala, uma hora está lá em cima, com a fé lá em cima, outra hora está com a fé lá embaixo. Não há esse equilíbrio. Quando eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que a minha vida está nas mãos dele, eu sou impactado. Claro que eu sou impactado. Eu não sou madeira, eu não sou muro, não sou pedra. Eu tenho emoções, mas a minha fé me segura como uma âncora, me mostra como uma bússola a direção que eu posso confiar naquele que é autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Os varões, com veste resplandecente, estão dizendo para elas: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Aquilo que ele prometeu, ele ressuscitou. E assim como ele falou, ele vai para Galileia. E elas têm isso no coração, irmãos. Jesus aparece primeiro para as mulheres. Você nunca se perguntou por que aparece primeiro para as mulheres e não para os discípulos que eram ali mais chegados? Porque as mulheres estavam ali. Irmão, a gente fala de Jesus e as mulheres são mais sensíveis, coração mais sensíveis. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, mãe é mãe? Está falando em relação à sensibilidade. Os homens são mais duros. Mas também quando abre o coração, e abre o coração por inteiro, ficam mareados. Mas as mulheres, elas recebem. O ministério de Jesus tinha 12 homens, mas tinha mulheres também que ajudavam, financiavam, estavam do lado. As mulheres às vezes são mais corajosas que homens, você sabia disso? Homem, qualquer dozinha, homem já arranca o cabelo, fica triste, faz biquinho, né? Aí a mulher vem, tadinho. A mulher está sentindo dor, meu irmão, está fazendo tudo. Você quer ver uma coisa? A dor do parto. O homem sentisse dor do parto, já morria. Cadê? Morreu. Morreu antes? Não, morreu assustado. Porque disseram para ele que a dor era muito grande. Vai ser assim. Homem é assim, irmão. Mulher não, mulher é firme. Tanto é que lá debaixo da cruz, estava lá a mãe de Jesus, Maria, só tinha um discípulo, João, que eu amava. O discípulo amado. Estava ali. Mulher, esse é teu filho. Filho, esse é tua mãe. Jesus disse para ele. Então Jesus vai e aparece para as mulheres. Para que as mulheres, além do mais, irmão, deixe-me te lembrar uma particularidade. Não vou estragar a mensagem aqui não, mas é só para te lembrar. Falasse para homem, de repente o homem ia ficar quieto, mas fala alguma coisa para a mulher só. Ela consegue propagar melhor, mais rápido. Você não sabia, não? Mas amados do Senhor, ele aparece aqui. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, além de estar nos 4 evangelhos, além do anjo, dos 2 varões, Pedro também no seu discurso lá no templo, quando o coxo, que Pedro olha para o coxo, Pedro e João olham para o coxo e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. O coxo levanta, e Pedro agora vai falar no seu discurso lá dentro do templo. Pedro vai dizer assim em Atos capítulo 3, verso de número 15, coloca aí para mim, telão, diz assim: Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus fez o que, irmãos? Ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha Pedro falando a respeito de ressurreição. Olha também, amados do Senhor, Lucas falando a respeito da ressurreição. Por isso que nós estamos dizendo que hoje, domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 3, diz assim: a esse também
depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, diz Lucas. Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele vê que há um grupo de pessoas que estão dizendo que não acreditam em ressurreição, e Paulo vai teologicamente comprovar essa condição. E diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação e em vão a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo dizendo: a nossa fé está balizada, fundamentada na ressurreição de Cristo. Levanta a tua mão aí e diga: Senhor, Tu vives, Tu reinas, Tu me vês, Tu me ouves, Senhor, e Tu sabes, Senhor. Muito obrigado pelo dom da fé que me permite crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando, sobre todas as coisas, no céu, embaixo da terra e sobre a terra. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos. Diga aleluia. Aplauda o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Ele vive. Ele está vivo, meu irmão. Ele reina, meu querido. Ele reina. Só quem passou por muita tribulação é que sabe e tem esperança nesse Cristo, nesse Deus que está vivo. Você lembra de Jó? Jó capítulo 19, verso de número 25. Olha o que Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Palavras de Jó. Jó dizendo: olha, eu estou passando por sofrimento, estou passando por angústia, estou passando por provação, mas eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina, eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. É isso que incentiva a minha vida, é isso que deve incentivar a tua vida. As promessas do Senhor. Quando a tua alma se abater, quando você estiver desestimulado, quando você estiver abatido, fragilizado, lembra-te que Ele vive. Tem esta plena certeza de fé no teu coração, que Ele está vivo, que Ele está reinando, que Ele está ativo, meu irmão. João, capítulo de número 14, verso de número 19, Jesus vai falar algo maravilhoso para nós. Ele diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis. Aí ele vai colocar nesse último versículo, ó, nessas últimas palavras, ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Ele está vivo, meu irmão. É algo maravilhoso, meu querido. A cada dia da nossa vida, quando nós despertamos, nós devemos ser nutridos desta palavra. Devemos acreditar, devemos confiar, meu irmão, sabe?
nessa constância do Senhor. Olha o que diz Gálatas 3, Colossenses 3:1. Paulo diz à igreja lá em Colossos: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você sabe que Cristo ressuscitou, então, meu querido, é claro que você está vivendo aqui. O Senhor não pediu para sermos tirados do mundo, mas sermos guardados. Precisamos guardar o nosso coração, e precisamos priorizar as coisas lá do alto, de Deus. O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? As coisas que são do alto, do reino de Deus, sua justiça, a paz, a alegria, ou as coisas daqui de baixo, carnais, materiais, financeiramente bem-sucedidas? Quais são as prioridades? O que você está celebrando no dia de hoje? O que você tem guardado na sua casa para os teus filhos? Você tem se preocupado em sentar com ele e falar para ele que o domingo da Páscoa é a ressurreição de Cristo? Ou você tem priorizado mais aquele ovinho de chocolate que não pode faltar? Aquela canjiquinha? Quais são as suas prioridades? Coisas terrenas ou coisas do alto do céu? O que você compartilha com eles? Aquela caixa de bombom? Ou a palavra do Senhor? Ou a oração da fé? Em nome de Jesus. Porque Ele está vivo. Ele está em nós. E se nós estamos ressuscitados junto com Ele, nós temos que buscar as coisas lá do alto. Buscar lá do alto. As coisas lá do alto de Deus em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, permita-me te dizer algo que pode até te machucar, mas nem os seus dentes você leva quando dessa você partir para melhor. Quando você diz assim, meus dentes, é seu mesmo. Vai levar ele? Se você não vai levar nada daquilo que você está amontoando aqui, por que você está priorizando isso? Por que você não prioriza as boas obras em Deus? Se nós estamos aqui nesse domingo da ressurreição de Cristo, valorizando a ressurreição de Cristo, e nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo somos ressurretos com Cristo. Se somos ressurretos com Cristo mesmo, nós temos que valorizar as coisas lá do alto. Que tal pegarmos uma peneira e analisarmos aquilo que está no nosso coração? Usarmos a palavra e colocarmos na nossa vida. Pastor, então o senhor está falando só para mim poder parar de trabalhar, parar de pagar minhas contas? Não, não estou falando nada disso. Você é um cidadão do céu, como cidadão do céu você tem que dar exemplo. A igreja tem que dar exemplo, o pastor tem que dar exemplo. Os diáconos, os obreiros, os membros da igreja têm que dar um bom exemplo para que Cristo seja glorificado. Mas a prioridade são as coisas do alto, de Deus. Eu não posso priorizar as coisas materiais e deixar em relevância as coisas que são do alto de Deus. Eu tenho que abrir o meu coração e pedir para o Senhor: Senhor, olha aquilo que eu estou priorizando, Senhor. O que é que eu estou celebrando nesse dia, nesse domingo de Páscoa? O que é importante para mim nesse domingo de Páscoa? O que eu celebro? Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pois tem de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está à destra de Deus Pai. Está vivo. Você veio comigo nesta semana, de domingo a domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na semana da Páscoa, na Semana Santa, no passado. Mas hoje, agora, Ele está lá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como advogado vivo, olhando o fruto do trabalho dele e vendo cada um de nós nesse fruto, desse penoso trabalho. Ele disse para Marta, e ao ele dizer para Marta, chega ao coração de cada um de nós. O que está descrito em João, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Pergunta para o teu irmão aí: crê isto, meu irmão? Pergunta para ele: crê isto? Porque tem muita gente vivendo que parece que não crê, vivendo achando até que nunca vai morrer. Sabia? A última coisa que nós pensamos é que um dia nós vamos morrer. É a última. E quando ouvimos que algum parente, alguma pessoa próxima morreu, a gente diz: tadinho, né? Poxa, foi tão novo. Porque na nossa noção a gente quer. Mas Ele está vivo agora. Enquanto eu vos falo, Ele está vivo, reinando, está à direita de Deus Pai. E a mesma Bíblia que me cita essas referências bíblicas lá do passado, da Semana Santa, em que já passou há quase 2000 anos atrás, me cita que Ele está vivo, e me cita que Ele que está vivo um dia voltará. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 1. Diz assim: então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse mesmo Cordeiro que se entregou, esse mesmo Cordeiro que está vivo, esse mesmo Cordeiro que reviveu, que ressuscitou, que está à destra de Deus Pai. Ele estava lá no começo. Se lembra Gênesis 1, 26? Desçamos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos. O Cordeiro, que foi preparado desde antes da fundação do mundo, estava lá no início. E vai estar lá no final também. Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 15. Perdão, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele vai estar lá. Quando você ou eu aspirarmos e respirarmos pela última vez nessa face da terra, Ele vai estar lá. Quando eu e você abrirmos os nossos olhos na chamada dele, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Ele vai estar lá. Ele mesmo, que ressuscitou e que agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que está ouvindo o batimento do nosso coração, que está sabendo o sentimento que está em cada alma nossa. Esse mesmo, que hoje, pela sua misericórdia, benevolência e bondade, nos permite participar da ceia
da ressurreição do Cordeiro nesta manhã de domingo de Páscoa. Nós vamos nos encontrar com Ele. E o que falaremos para Ele? De que modo nós temos vivido a nossa vida? De que modo que Ele deseja que nós venhamos a viver? E o que nós podemos fazer melhor para nos entregarmos a Ele e permitir a ação dEle? Porque Ele vive. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Autor, Salvador e Criador da vida. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Senhor, por o Senhor se anunciar a nós. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de nós meditarmos na Tua Palavra. E meditando, possamos confrontar a Tua Palavra às nossas atitudes. E como uma bússola, verificarmos se estamos no rumo correto, na direção certa, com as atitudes que venham alegrar o Teu coração. E quando não, Senhor, ter a oportunidade do dom do arrependimento, para que haja mudança na nossa mente, esta mudança de pensamento venha gerar mudança no nosso comportamento, Senhor. E venhamos a viver em novidade de vida, com bons frutos, para glorificar o Teu santo nome. Tu estás vivo, Senhor. Tu reinas. Tu estás vivo e a minha alma se enche de alegria, porque o Deus da minha salvação tem cuidado de mim, tem zelado por cada um de nós. Tu estás vivo, Senhor. E porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Não há tempestade sem abrigo. Não há seca sem água. Deus, Senhor, com as tuas bondades, vem criar virtudes em cada um de nós. Isso é abrigo, Senhor. Tu és aquele que nos dá a direção mesmo quando nós não vemos o horizonte, Senhor. Tu és o Deus que acalma a tempestade. Tu és o Deus que é o nosso alívio. Tu és o Deus que é o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso abrigo. Tu és o Deus que é fortaleza e segurança, torre forte, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que agindo, Senhor, poderá impedir. Então aqui nós estamos, Senhor, para lhe dizer muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor chama, nos convida, Senhor, esta ceia de comunhão, esta ceia de ressurreição, esta ceia que o Senhor vem gerar vida e abundância em cada um de nós, esta ceia que o Senhor vem nos lembrar que o Senhor tem a vida eterna para aquele que crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor, meu Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, passar tantas coisas em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida e esta vida cheia, plena da Tua presença. Então vem reinar em nós, vem reinar sobre nós, vem guiar os nossos pés, vem reformular a nossa história, vem abençoar a nossa vida, porque Tu és o princípio, o meio e o fim, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Jesus, Filho de Davi. Tu ressuscitou e nós, meu Pai, queremos te buscar a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês, com mais intensidade, com mais sinceridade, com mais verdade, Senhor. Fruto da ação do Teu Espírito Santo. Senhor, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Por isso estamos aqui, meu Pai, nesta manhã, para estarmos assentados à mesa. Queremos lhe pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, iniquidades, Senhor. E pedir ao Senhor, meu Pai, a oportunidade
de chamar de Pai, de dizer, Senhor, que nós cremos na vida, na esperança contida no nome que está sobre todo nome poderoso de Jesus, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos aqui como igreja, Senhor, para sermos renovados, fortalecidos e restaurados e abençoados em nome de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, toma esses elementos sagrados em tuas mãos e abençoa, Senhor, esta comunhão de fé que a tua igreja tem nesta manhã contigo. Em nome de Jesus, diga amém, igreja.